Nós veremos agora Marcos 7. Marcos 7 nós vemos, como sempre, a luta do tradicionalismo, da religiosidade contra Cristo e os seus discípulos e os seus enviados. Agora, eles estão ali encrencando com Jesus e com os discípulos, porque os discípulos não lavaram as mãos, não seguiram alguns rituais da tradição. E Jesus Cristo indigna-se diante da postura daqueles que honravam a Deus com os lábios, mas realmente não tinham interesse nenhum pelas coisas de Deus. O coração estava longe do Senhor, mas preferiam sempre agradar aquilo que era a tradição humana, atender à tradição humana, do que realmente fazer a vontade de Deus. E isso é muito comum, quando passa-se a quebrar princípios divinos, espirituais e provenientes realmente da verdade, do amor, da grandeza de Deus, para atender a rituais litúrgicos, tradicionalismo ou legalismo. E nesse momento, Jesus os repreende grandemente e Jesus fala da importância do que realmente contamina o homem. Não é o que entra, né? Não é porque eles não lavavam as mãos que a vida espiritual deles com Deus iria ser perturbada, né? O que contamina o homem, como Jesus disse, é o que sai do coração. Como Jesus disse, porque é do coração do homem que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura e a dissolução. Isso sim contamina o homem e está dentro do coração. Então os religiosos se preocupavam com o estereótipo, se preocupavam com uma aparência de bem, quando na verdade não priorizavam o que era real e o que realmente estava contaminando-os e afastando-os de Deus. E todo aquele engano e toda aquela loucura e toda aquela hipocrisia interior que havia nos corações, isso sim estava atrapalhando e impossibilitando a comunhão deles com Deus. Assim que Jesus combate essa religiosidade, então ele se encontra com uma mulher que tinha uma filha endemoniada. Essa mulher era gregos, sírio-fenícia, então ela era proveniente de povos que realmente estavam totalmente afastados de Deus. E ela roga pelo milagre sobre a sua filha. E então, embora ela pertencesse a um povo, olha a diferença agora, ela pertencesse a um povo que estava totalmente alheio a Deus. Os fenícios tinham seus próprios deuses. Sírio-fenícios, então, toda a linhagem dela era totalmente comprometida. Ela poderia ser alguém extremamente contaminada no seu interior pela idolatria, pela incredulidade, pela acepção ao povo judeu. Entretanto, ela tinha o coração quebrantado e ela foi aos pés de Jesus rogar o milagre. Quer dizer, olha a diferença do que você lembrar-se de Samuel, porque o Senhor não julga como os homens. Os homens veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqueles judeus estavam julgando por um estereótipo e o coração deles estava contaminado. E essa mulher tinha um estereótipo totalmente denegrido. Era sírio-fenícia. Era realmente parte de um povo que, pela aparência, estariam condenados para sempre. Só que dentro dela havia uma fé tal que Jesus até a beneficiou e a abençoou. Quando Jesus diz que não ia deixar de atender os filhos para dar,
o pão a cães, porque na verdade os sírios fenícios eram extremamente cruéis, malignos e reprováveis. Mas ela se curva e fala: Senhor, os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ali Jesus vê a humildade no coração daquela mulher, a pureza da fé, a sinceridade e, acima de tudo, o amor real pela sua casa, pela sua filha. E Jesus diz a ela: pode ir para casa, a sua filha está curada. E a filha daquela mulher realmente é totalmente curada. Em seguida, Jesus andando, e ele encontra-se com outra mulher. Olha só, né? Que interessante. E diz agora que ele encontra-se com um surdo. E esse homem era surdo, não ouvia, também não tinha acesso algum àquilo que era o conhecimento pela audição, e rogavam por ele. E diz então que Jesus se aproxima daquele homem, que também, embora não ouvisse, embora estivesse ali numa condição aparente de que era alguém sem acesso às verdades de Deus, todavia Jesus encontra fé no coração dele. E então Jesus o chama à parte da multidão, coloca os dedos nos seus ouvidos e declara: Efata, abre-te. E os ouvidos daquele surdo se abriram e ele passou a ouvir, e ele passou ali a presenciar tudo aquilo que o Senhor falava a respeito do reino de Deus. E então, além de surdo, ele era mudo. E diz que quando Jesus diz abre-te, os ouvidos dele se abriram e a língua dele se desenrola e ele começa então a falar perfeitamente. Assim termina Marcos capítulo 7, com os milagres de Jesus, que vão além da aparência, que vão além do estereótipo. É um surdo, um mudo, é uma cirofenícia. São discípulos que estão ali aparentemente sem condições de atender ao ritualismo tradicional, mas são discípulos que têm um coração cheio de fé, cheio de esperança e crentes no poder de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.